Graça e paz. Seja bem-vindo ao Jornal da Fé. Notícias que edificam e fé que transforma. Amém. Graça e paz, eu sou o profeta pastor Marconi Silva e estamos com mais uma edição do Jornal da Fé. Amados, ontem Lula perdeu, Messias não venceu. Temos também um desabafo de Silas Malafaia, esse do réu. Mas tem algo muito emocionante também, pastor. Uma senhora de 94 anos é batizada e aceita Jesus. Isso é muito bom, né, pastora? Graça e paz, pastor. E ainda ela diz, nunca é tarde para aceitar Jesus. É verdade, pastora. Mas tem mais notícia, pastora? Sim. Temos também uma polêmica da Sara Shefa dizendo sobre música, pastor. O que o cristão pode ouvir? Então não perca tempo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, seja membro e assim você participa do grupo de membros. Lá tem devocional, tem oração, tem campanhas e tem uma equipe preparada para te atender. Se você puder ir lá, no primeiro comentário fixado no nosso canal, temos lá um pedido. De repente, você pode ir lá, Deus tocar no seu coração e você também nos abençoar. Bom dia. Bom dia. Vamos à matéria. O pastor e líder evangélico Silas Malafaia passou a figurar como réu em um processo no Supremo Tribunal Federal, após decisão relacionada a declarações públicas consideradas ofensivas por autoridades militares. O caso ganhou repercussão nacional por envolver liberdade de expressão, críticas políticas e o limite das falas de líderes religiosos em ambientes públicos e digitais. Segundo informações divulgadas, a acusação envolve suposta declaração feitas por Malafaia contra generais do Exército, o que teria motivado o avanço do processo judicial. A decisão torna-se o réu não significa condenação, mas indica que o tribunal entendeu haver elementos suficientes para dar continuidade à ação penal. O julgamento deverá seguir com análise de provas, manifestações das partes e possível oitiva de testemunha. Após a repercussão, Malafaia utilizou as redes sociais para se pronunciar. Em tom firme, ele afirmou que está sendo alvo de perseguição ideológica e reforçou que não irá recuar de suas posições. O pastor declarou que continuará defendendo aquilo que acredita, classificando o momento como a tentativa de intimidação contra vozes conservadoras do país. Temos que tomar cuidado. O país está passando por uma fase difícil. Graças a Deus que Lula perdeu ontem. Não que eu tenha nada contra Lula, mas não podemos, pastora, usar os ministros como politicagem. Os ministros são ministros apenas para as leis do país. Mas, infelizmente, tem uns 4 ou 5 aí que está de uma forma que é só Deus. Até que ponto a liberdade de expressão pode ser exercida em geral consequências legais? A partir do momento que não afeta o próximo, que não ofende a honra do próximo. A liberdade de ir e vir ou de falar tem seu limite. Sabemos, pastor. Falo que está. Então, nós sabemos que isso gera polêmica. Com certeza, isso gera polêmica e é onde que temos que analisar e ter um confronto dentro de nós mesmos daquilo que nós temos. Ser política ou ser polêmico, não tem nada a ver. O que não pode é ofender o próximo. Como que nós cristãos devemos se posicionar diante de tanto conflito? Simplesmente do lado que é certo, do lado qual é certo. Independente se é Silas, independente se é um padre, por mais que nós sejamos pastores, eu falo com as pessoas. Não é porque você tem um credo religioso que a sua religião está acima de tudo. Não. Você, como bom cristão, bom católico, tem que entender o que é certo e ponto final. O pastor Juliano Fraga tem chamado a atenção em todo o Brasil ao compartilhar um testemunho forte de transformação espiritual. Segundo os seus relatos, ele fez parte do primeiro comando da capital, vivendo uma rotina marcada por violência, crime organizado e decisões que colocam sua vida e outros em risco constante.
Em entrevistas e ministrações, Juliano Fraga conta que a sua mudança começou dentro de um cenário improvável, quando teve contato com a palavra de Deus e passou a refletir sobre sua própria vida. Ele afirma que, mesmo inserido no crime, começou a sentir um conflito interior profundo, até que decidiu abandonar completamente aquele caminho. A decisão não foi fácil, pois envolvia riscos reais, mas marcou o início de uma grande história. Após deixar o crime, hoje pastor passou por um processo de reconstrução pessoal, espiritual e social. Com o tempo, iniciou seu ministério, dedicando-se a alcançar vidas que vivem situações semelhantes às que ele enfrentou. Seu testemunho tem sido usado como instrumento de impacto em igrejas, eventos evangelísticos e plataformas digitais, onde milhares de pessoas se identificam com a sua própria superação. A repercussão do caso mostra como história de transformação continua gerando grande interesse, especialmente quando envolve contextos extremos como o crime organizado. Pastor, é muito interessante isso que aconteceu. Ele era do PCC, é isso, pastor? Isso, do E PCC. agora virou pastor e através dele milhares e milhares de almas está rendendo aos pés do Senhor Jesus. Isso é uma transformação, né? Aquelas pessoas que dizem que virou crente e está lá cantando música mundana. Até que ponto um passado no crime pode ser totalmente apagado pela transformação espiritual? A transformação, pastor, ela não muda a história. Ela renova a história. Ela simplesmente não apaga o passado. E isso que as pessoas têm que entender. O que ele foi no passado vai estar lá no passado dele. O que ele é no presente vai estar no presente. O futuro, além de pertencer a Deus, é ele que escreve o próprio futuro. A igreja está preparada para receber e acompanhar pessoas vindas de contextos extremos? Olha, pastora, tem igrejas que sim, outras não. É difícil falar que todas as igrejas estão preparadas, mas temos que entender que quem faz a transformação é Deus. E se ele fez a transformação, independente se a igreja está preparada ou não, Deus, ele com a sabedoria que ele tem, ele sabe como conduzir cada uma dessas situações. O que diferencia uma mudança emocional de uma verdadeira conversão? A verdadeira conversão vem de dentro, pastora, não vem de fora. Como que você pode aceitar Jesus e não largar o velho homem? Quando eu falo velho homem, seja mulher ou homem, não largar a velha vida, né? Como é que eu posso ser crente, estou ali louvando a Deus na igreja, com pouco eu estou no baile, estou no carnaval. Ou você é ou você não é, pastora. Não podemos ficar em cima do muro. Não, sim, sim, não, não. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém em vigor um alerta importante para o estado da Paraíba, indicando a continuidade de chuvas intensas que pode atingir centenas de municípios nos próximos dias. O aviso meteorológico inclui risco de alagamento, deslizamentos de terra, queda de energia elétrica e transtornos em áreas urbanas e rurais. De acordo com o órgão, o volume de chuva pode ser elevado em curto período de tempo. Acompanhando por ventos fortes, esse tipo de cenário aumenta significativamente o perigo em regiões já vulneráveis, especialmente em áreas de encosta e locais com drenagem precária. A população deve redobrar a atenção, principalmente durante a noite e a madrugada, quando a visibilidade e a capacitação de reação são menores. As autoridades locais estão em estado de alerta, recomendando que moradores evitem áreas de risco, não enfrentem enxurradas e acompanhem os comunicados oficiais. A orientação também inclui desligar aparelhos elétricos em caso de tempestades mais severas e buscar abrigo seguro sempre que necessário. Equipes de defesa civil seguem o monitoramento em situação em tempo real. Temos que tomar cuidado, temos que termos todas essas proteções que a senhora acabou de citar, e não é algo comum em acontecer, mas infelizmente vai acontecer. Porque muitas pessoas ainda ignoram o alerta mesmo diante de riscos reais. Pastor, eu não creio que eles simplesmente ignoram os avisos. É porque, na verdade, se as pessoas moram em situações assim, lugares assim, elas não têm para onde ir. Elas não entendem muitas vezes que a vida é o principal. Também precisa de um suporte maior dos políticos, né, da prefeitura, do pessoal da região, né?
Como equilibrar fé e prudência em situações de perigo como essa? Como equilibrar essa situação? Aí entender que o que pode, pode, o que não pode, não pode. Se tem risco, não vamos colocar ninguém ou a vida de ninguém em risco. Vamos cuidar. Aí que está na hora das grandes igrejas trazer essas pessoas para a igreja, dar uma vida mais digna para essas pessoas, não porque elas são indignas, mas porque a situação onde mora. Quem, gente, vai morar em cima de um barraco, pode cair, pode vir uma chuva e acontecer alguma coisa, um desastre, porque quer, mora porque não tem condição. O que a igreja pode fazer para ajudar as comunidades? É isso que eu acabei de falar. O que a igreja pode fazer? Ajudar, trazer para a igreja, dar um lugar legal, dar uma comida, dar uma roupa, dar uma assistência psicológica e também religiosa. Polícia Federal abriu investigação para apurar a entrada de malas no país sem a devida fiscalização em voo que transportava autoridades. O caso ganhou dimensão nacional e foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, devido ao possível envolvimento de pessoas com foro privilegiado. Seguindo informações iniciais, as bagagens teriam passado por canais de controle sem inspeção completa, levantando suspeitas sobre eventuais falhas no protocolo de segurança aeroportuária. A apuração busca esclarecer se houve irregularidade administrativa, favorecimento indevido ou até mesmo prática de crime. Fontes ligadas à investigação indicam que o episódio ocorreu em um contexto de viagem oficial, o que torna o caso ainda mais sensível. A Polícia Federal já iniciou a coleta de imagens, registro de entrada e depoimento de servidores para reconstruir o trajeto das malas e identificar responsabilidades. O caso foi enviado para o Supremo Tribunal Federal, ocorre porque, havendo autoridades com prerrogativa de foro, cabe à Corte analisar os desdobramentos e decidir sobre possíveis medidas judiciais. Olha, pastora, sinceramente, a gente tem que parar com essa questão no Brasil de passar pano. Não estou falando que ele estava carregando alguma coisa ilegal dentro da mala. Mas se não estava carregando, por que não seguiu todos os protocolos? Não fez tudo certo. A gente tem que parar no Brasil de fazer vista grossa com relação a algumas coisas. Essas coisas no Brasil têm que parar de acontecer. Ele é como se fosse uma pessoa normal. Pode errar, pode acontecer algum tipo de equívoco, mas tudo tem que ser analisado. E você acredita que existe tratamento diferente quando o assunto envolve autoridades? Existe. Aí está a prova disso, que existe. Agora só tem que parar de passar o pano ou fechar os olhos. O que é certo, errado é errado. Você acha que falhas como essas são erro humano ou indica algo mais profundo? É erro humano, não, é facilidade humana. O ser humano não está errando, ele está fazendo vista grossa ali, está passando o pano e está deixando ir. Se não tem nada de errado, não há por que averiguar. E se não averigou, por quê? Só porque é um político? E se tiver alguma coisa errada lá? O que a Bíblia ensina sobre justiça e igualdade diante da lei? A Bíblia ensina que a justiça é para todos, independente de sexo, cor, raça, religião, se é pobre, se é rico, a justiça é para todos. E se nós no Brasil não entender isso, como vai ser? A cantora e pregadora Sarah Sheffer voltou a gerar grande repercussão nas redes sociais, após declarações críticas sobre o consumo de música clássica por cristãos. Em uma de suas falas mais recentes, ela questionou a influência espiritual de determinados estilos musicais, afirmando que nem toda expressão artística é neutra dentro do ponto de vista espiritual. Segundo Sarah Sheffer, alguns tipos de música, mesmo sendo consideradas culturalmente sofisticada, pode carregar influências que não edificam a vida espiritual do cristão. A declaração gerou forte debate, especialmente porque a música clássica é tradicionalmente associada à arte erudita e é amplamente utilizada como contexto educacionais, até religioso. Após a repercussão, internautas se dividiram. Parte do público apoiou a posição da pregadora, argumentando que o discernimento espiritual deve ser aplicado em todas as áreas da vida, inclusive naquilo que se ouve. Olha, pastora, esses dias tivemos lá o Kleber Lucas, cantando música do Legião Urbana.
tempo perdido. Agora, se ele é um cantor evangélico, para que fazer? É porque não está na mídia, quer aparecer de uma forma ou de outra? Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Em cima do muro não tem como as pessoas ficar, pastora. Elas têm que ter uma decisão do que elas é na vida delas. E existe música proibida para cristão ou tudo depende do discernimento pessoal? Pelo amor de Deus, né? Não é tudo depende do discernimento espiritual. Não vamos confundir espiritualidade com falta de sinceridade com as coisas de Deus. O que é de Deus, é de Deus. Tem um versículo até que fala assim, claro que fala com relação ao imposto, mas também serve. O que é de Deus, dê a Deus. O que é de César, dê a César. No outro versículo também fala assim, se serve a Deus, ou serve a Baal. Que o homem não pode estar entre dois caminhos. É claro e nítido umas coisas dessas. Porque faz, para mim, falta realmente de ter uma conversão de dentro para fora. Até que ponto devemos levar em conta a origem de uma música? Até que ponto? Desde quem faz, desde quem escreveu a música. Dali. Começa dali. Quem criou a música, de quem teve a criatividade de criar a música, até nos últimos toca, canta dos instrumentos, tudo mais. Vai me dizer que você vai cantar uma música evangélica batendo tambor. Não tem nada contra quem bate tambor. Mas são religiões e são, como se diz, ideias diferentes. Eu vou cantar uma música, cantando a música evangélica, ritmo de lambada? Tem coisas que não dá, gente. Não tem como você querer inventar coisas para Deus. Deus não precisa que ninguém inventa nada para ele. Ele é soberano. Sempre vai ser e sempre será. Como equilibrar liberdade cristã e santidade no que ouvimos? É só cortar. No seu carro você escuta o que você quer. Na rua você vai ouvir no ouvido e sair no outro. Na sua casa você escuta o que você quer. Você assiste o que você quer. É saber o que é certo, o que é errado e definir o seu lado. Uma cena emocionante tomou conta das redes sociais nos últimos dias. Uma idosa de 94 anos decidiu descer as águas do batismo, marcando publicamente sua fé e sua decisão espiritual. O momento registrado em vídeo e amplamente compartilhado mostra a alegria e a comoção de familiares e membros da igreja ao presenciar um ato tão significativo. O batismo aconteceu em um culto especial, onde a idosa, com voz firme e olhar cheio de emoção, declarou que esperou muitos anos para tomar essa decisão, mas que finalmente sentiu em seu coração que era o momento certo. A frase, nunca é tarde, rapidamente se tornou símbolo de testemunho, inspirando milhares de pessoas que acompanharam o vídeo. De acordo com os relatos, ela frequenta a igreja há um tempo, mas somente agora decidiu dar esse passo de fé. O gesto foi celebrado como uma demonstração clara de que a fé não tem idade e que decisões espirituais podem acontecer em qualquer fase da vida. Olha, pastor, esses dias nós apresentamos uma senhora de 84 anos. Agora encontramos um de 94 anos, que também aceitou Jesus. É que eu quero dizer bem claro, Deus ele não tem idade, ele tem transformação. E aí está uma transformação, pastora. Porque muitas pessoas adiam decisões espirituais importantes ao longo da vida. Olha, são pessoas que eu digo assim, ninguém sabe o dia da manhã. O dia da manhã não pertence a nós, seres humanos, pertence a Deus. Você pode adiar e, infelizmente, pode ser tarde. O que esse testemunho nos ensina sobre o tempo de Deus? Nos ensina, pastora, que Deus, para Deus não tem tempo. Quem tem tempo é o ser humano. Foi um de 94 anos, foi um de 84 anos, e assim vai. Que Deus, para ele, o importante é a alma e mais nada. Como a igreja pode alcançar pessoas que estão na terceira idade? Olha, alcançar pessoas é ir até os asilos, é ir na casa delas, é trazer a palavra de Deus até a casa delas. É assim que realmente você vai convencer as pessoas e trazer as pessoas como trouxe essas. Porque é dessa forma que a gente traz pessoas para a presença de Deus. O Senado Federal rejeitou a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, em um movimento considerado raro e de grande impacto político. A decisão representa uma derrota significativa para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
já que indica a perda de apoio em uma das votações mais estratégicas do cenário institucional. A sabatina na Comissão de Constituição e Justiça foi marcada por questionamentos intensos sobre posicionamentos jurídicos e alinhamentos políticos do indicado. Durante a votação em plenário, o nome de Messias não alcançou a maioria necessária, o que levou à rejeição formal, algo extremamente incomum na história recente das indicações ao STF. Nos bastidores, analistas apontam que a decisão reflete um ambiente político mais tensionado, com senadores buscando demonstrar independência frente ao executivo. A rejeição também pode influenciar futuras indicações, elevando o nível de exigência e articulação política por parte do governo. Acho que independente, pastor, de politicagem, desculpa te interromper, mas tem coisas que é demais. Tem 17 anos que o PT está na presidência. Começou lá em 2003. Teve aquele tempinho que entrou o Bolsonaro e depois, quando não foi Lula, foi Dilma. Quais as mudanças que teve no país? Então a gente tem que analisar todas as coisas. Olha a idade do Lula. Tem algum preconceito? Você não gosta do Lula? Não, gente. Mas se tentou, se não deu certo, tem que ter mudança. Como eu disse lá no início, a gente não pode, pastora, nós não podemos usar ministro como algum apoio político. Não é dessa forma que existem as coisas. Essa rejeição revela sobre o atual cenário político do Brasil. Olha, pastora, é difícil. O que revela é algo muito complicado e verdadeiramente complica a vida das pessoas. Então, não vamos usar ministro e ministros não sejam políticos. Sejam aquilo que vocês realmente têm que ser. Estamos vendo um enfraquecimento do governo ou apenas um movimento pontual? Olha, e isso não seja apenas um movimento pontual. Ministros não estão feitos para governar. Ministros não são feitos para nada disso. Ministros são feitos para aplicar a lei. Mas a lei não quer dizer que eles têm que ser rei do país, que tem que ser Deus do país, nada disso. Esses dias ouvimos aí o Gilmar Mendes acusando Zina de homofobia. O que deu tudo isso? Pastor Plano. Então foi lá e arquivou o processo. Simples e assim. Como o cristão deve reagir diante de conflito entre poderes? Como que deve reagir? Entendendo o que é certo e o que é errado. Não ficando de nenhum lado. Nesses conflitos, você vai olhar o que é certo. Não é se é PT, não é se é Bolsonaro, não é se é ninguém. Entenda, pessoal. Esteja sempre do lado do que é certo. Por mais que você pode puxar para um lado, para o outro, mas nós temos que ter uma visão ótica do que é certo e do que é errado. Graça e paz. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e este é seu canal de notícias, milagre e de Deus na sua família. Deixe-me abrir o coração para você. Eu sou deficiente visual, eu não enxergo nada, mas surgiu um óculos que ele me ajuda a ler a Bíblia e que ele também me ajuda a preparar os sermões. Tem mais informação sobre uma campanha que nós estamos fazendo para comprar esse óculos, lá no primeiro comentário fixado. Vai lá, de repente Deus te toca e você também nos abençoa. Não perca tempo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, seja membro do nosso canal